Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo hoje aí no canal, né? Nessa segunda-feira, início de segunda-feira, o Flamengo anuncia a demissão de Tite. Após a vitória diante do Atlético Paranaense por 1-0, o Flamengo, enfim, conseguiu demitir o Tite, né? O Landim era a única pessoa que segurava o Tite no comando após aquela tragédia de desempenho diante do Atlético Paranaense. O resultado foi excelente, uma vitória, mas o desempenho do time em campo, pelo amor de Deus. E eu acho que a demissão de Tite agora é o sopro de esperança que a diretoria tem ainda de conquistar a Copa do Brasil. Porque se não fosse isso, dificilmente com esse futebol o Flamengo vem apresentando, dificilmente o Flamengo passava do Corinthians, mesmo o Corinthians não jogando bem, né? Então as chances aumentam e aumenta muito. Obviamente, o Flamengo volta a ser favorito. Não sabemos como o Flamengo vai desempenhar com o Felipe Luiz de interino, mas já é uma excelente notícia. Tite demitido e o Felipe Luiz assume de interino. Então é isso aí. Tamo junto e vamos embora com mais um vídeo aí. Gostou da notícia? Então deixa o like aí, galera. Acho que assim, isso passa por problemas, obviamente, no departamento de futebol. Concordo com o Eugênio em relação à avaliação que ele fez sobre quem comanda o futebol do Flamengo. Ou, se você achar, todos fizeram um trabalho ruim, é isso? E por isso... Não, eu acho que não é a mesma avaliação para todos, Abel. O que talvez aí explicando muito no tactiquez, dentro de campo, se quiser, talvez essas expressões, querer ser muito mais catedrático quanto a isso, muitos treinadores que não conseguiram trabalhar no Flamengo, não conseguiram terminar o trabalho, gostam do tipo de jogo dos jogadores mais posicionados. Se fala muito do jogo posicional, que é os jogadores mais abertos, em uma faixa do campo, em que a bola muito mais vai até ali do que os jogadores, por exemplo, ficam circulando, têm uma liberdade para jogar. Alguns desses aí que não ficaram muito tempo no Flamengo pensam assim. E o Tite foi muito por essa linha, até durante a seleção brasileira, quando ele encontrou pontas para convocar na seleção brasileira e mudou a maneira de jogar. Ele ficou muito impressionado com aquela linha de 5 da Inglaterra no amistoso em Wembley. Ele ficou falando sobre isso durante muito tempo. E aí foi um outro Tite que se viu a partir de então, né? Eu acho que assim, Abel, não tem uma explicação. É um departamento de futebol que, obviamente, é suscetível a algumas pressões ou a muitas pressões. É um ano político do Flamengo, isso tem um peso também. Eu acho que talvez em outro momento, se tivesse alguma tolerância dos dirigentes, agora alguns temerosos com a eleição, não seriam tão tolerantes para esperar o final do contrato, mas estou com o professor. Acho que o trabalho de campo foi decepcionante. Em campo, pelo material que tem, pelo elenco que tem, eu particularmente esperava mais do Tite. Acho que ele poderia apresentar algo melhor. Mas é um problema que não vem só com ele, vem com outros também. Porque as contusões foram mais uma reta final de trabalho. Não era um trabalho maravilhoso que foi minado por contusões. Sejamos justos quanto a isso, né? Ou tentamos ser justos quanto a isso. Com o Pedro, o time também não estava bem. O que o Pedro fazia, o Pedro resolvia alguns jogos, no 1-0 era gol do Pedro, no 2-1 era gol do Pedro, no 2-0 era gol do Pedro. Então, assim, como ele fazia os gols, você perde o jogador que estava fazendo os gols, chamou muito a atenção quando ele se machuca, pior ainda. Você entende que não foram apenas as lesões, né? Não. O Flamengo teve muitas intercorrências ao longo da temporada. Por exemplo, quando ele chegou no seu melhor momento, que foi, por exemplo, aquela goleada em cima do Vasco 6-1, deu um baile no Vasco, jogou muita bola, foi o último jogo antes da Copa América. Aí saem 5 jogadores para a Copa América. A Copa América, a resposta foi boa. Mas foi uma resposta boa com um time completamente modificado. Sim. E aí esses jogadores, quando voltam da Copa América, a Copa América acabou, por exemplo, com o De La Cruz, que vinha sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Ele voltou arrasado fisicamente e não conseguiu mais jogar. O Arrascaeta, a mesma coisa. Voltou, não conseguiu mais jogar. E você vai começando a entender isso. E aí, eu acho que, sim, tem muita inconsistência no trabalho do Tite. Mas é uma inconsistência em cima de um calendário que não te permite, ele vai botando quem é possível colocar. Então, um chega, já sai machucado no dia seguinte, que foi o Michael. O Cebolinha o ano inteiro... Luiz Araújo estava bem, se machucou. O Cebolinha o ano inteiro jogava, entrava, jogava, machucava. Entrava, jogava, machucava. Aí, quando estoura o Pedro, é um limite. Porque era um time que trabalhava muito em função do Pedro. E, assim, é importante a gente falar, Abel, que se cobra mais do Flamengo por tudo que o Flamengo tem de possibilidades. A gente sabe o que representa o elenco e o time do Flamengo hoje. Mas, por exemplo, o Flamengo enfrenta situações que outros times não enfrentam. Ele normalmente vai... O estilo de jogo dos adversários. Ontem o Atlético Paranaense praticamente não passou do meio de campo. É mais difícil você criar.
Mas vai jogar de peito aberto, Eugênio? Vai enfrentar um time que é melhor que o seu, mais poderoso que o seu de peito aberto? É o seguinte, mas fulano, o time tal joga melhor. O time tal se permite jogar no contra-ataque muitas vezes. Você tá aqui o time tal que não sei o quê, tá jogando melhor que o Flamengo. Mas, vai lá, o adversário desse time tal joga como? Fica trancadinho ali atrás? Então, hoje, a grande questão no futebol é você furar esses bloqueios. Eu acho que o Flamengo do Tite era um time muito burocrático. Era muito toque para o lado, arriscava pouco. E eu acho que, para mim, essa é a grande questão. Isso permeou quase todo o trabalho. Falta de ousadia para tentar algo. Você chega ali na intermediária... Inclusive no jogo contra o Peñarol lá em Montevidéu. Sim, você tem que tentar. Você tem que assumir responsabilidades. E, na maioria das vezes, os jogadores do Flamengo não assumiram responsabilidades. Eu acho que essa é a grande questão que traz uma má vontade da torcida do Flamengo em relação ao Tite. Porque é muito a cara dele. Vamos tentar a segurança, o equilíbrio, nada de arriscar. Chegou aqui, tem 2 jogadores marcando, eu não vou driblar, não. Mas só que quando dribla e perde a bola e toma o gol no contra-ataque, aí o mundo cai em cima daquele jogador. E outra, ele precisa se ajudar também, o Tite se ajudar com esse tipo de fala que, por exemplo, nós vamos lá e vamos fazer gol. Ali ele já estava meio no Aí não faz gol. Aí não faz gol. Aí vai na entrevista, eu não prometi, eu projetei. E pior, aí não dá também. Se perdeu no personagem. Ele é um personagem extremamente erudito, falando para uma torcida que é muito popular. Então ele não comunica, ele não chega, a mensagem dele não consegue chegar. E nas últimas semanas eu tenho falado aqui sobre isso. Tem dado declarações assim completamente fora de padrão. Como essa, né? Como essa, é uma delas. Então, assim, estava difícil sustentar. Eu não estou questionando aqui o fato dele ser demitido. Porque estava difícil sustentar. Inclusive, eu achei que ele seria demitido antes do jogo de ontem. Não, é difícil o técnico ficar sendo xingado pela torcida, pelo estádio inteiro, continuar, não tem mais clima, né? Você não vê reação, você não vê algo diferente, você não vê... Eu dizia antes do jogo com o Peñarol lá, tem que cortar na carne. Para ganhar a classificação, o Flamengo tinha que mudar os seus conceitos, tinha que ser mais ousado, tinha que ser mais agressivo. E não, ele vai, domina o jogo e tal, toca de um lado, toca para o outro, mas não conseguia furar. E ele ficou órfão do Pedro, ele não soube encontrar uma outra solução sem o Pedro, que era o cara que resolvia ele na frente. Então, assim, não acho que está longe de ser um absurdo, pelo contrário, é justificada a saída do Tite agora, até para você tentar mostrar algo diferente, o tal do fato novo. Muita gente vai questionar, mas no futebol é importante. Você está vendo que não está funcionando de um jeito, você tem um jogo de semifinal de Copa do Brasil, que passa a ser uma prioridade, você tem que buscar algo diferente. Eu entendo, mas o que eu estou colocando é que ele acaba sendo mais um triturado pela máquina do Flamengo, que não dá condições aos técnicos de fazerem bons trabalhos. Essa é a minha questão. Pela gestão, pela falta de planejamento de futebol. Não é só ter dinheiro. É ter dinheiro e ter inteligência para trabalhar, entendendo as dificuldades que o calendário impõe a quem acha que tem condições de ganhar todas as competições. É muito difícil, é quase impossível, até agora ninguém conseguiu ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Levantei a mão. E quando você tenta, você acaba perdendo as 3. Levantei a mão por quê, professor? Nós vamos falar muito mais de Flamengo, da demissão do Tite. Vamos falar muito de Felipe Luiz, certo? Que chega para comandar o time. E vamos falar também de São Paulo e Corinthians. Tudo isso daqui a pouco. Vamos falar... Tite demitido do Flamengo. É isso aí, galera. A notícia que a nação rubro-negra tanto esperava ouvir se confirmou. Tite foi demitido do Flamengo. Não é mais o treinador. Ele chegou em outubro do ano passado. Com ele, o Flamengo disputou 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, em um aproveitamento de 65,7% dos pontos. Tite sai do Flamengo com um título de campeão carioca, mas com o peso de ter sido eliminado da Copa Libertadores da América por um Peñarol que realmente tem hoje em dia condições muito inferiores à do time do Flamengo, um orçamento muito inferior, e isso aí acabou sendo a gota d'água e teve um peso muito grande. Tite vai embora, né? Teve um período
interessante no meio do ano, aquele período ali da Copa América. Podemos dizer que foi o melhor momento dele à frente do Flamengo. A partir daí, principalmente após o confronto com o Palmeiras no Maracanã, que o Flamengo venceu por 2-0 nos jogos de ida da Copa do Brasil, o trabalho do Tite realmente desandou. Ele não conseguiu fazer o time jogar. E, além disso, foi prejudicado por muitas lesões. O Flamengo hoje não tem Pedro, Cebolinha, Vinha, Luiz Araújo, Michael. Os 3 primeiros que eu citei só retornam no ano que vem. Isso tudo também acabou atrapalhando o trabalho do treinador, que não conseguiu fazer o time jogar mais. Isso é uma realidade. O Flamengo, ele tem um peso muito grande. E Tite, que saiu da seleção brasileira muito questionado após 2 Copas do Mundo, tinha no Flamengo uma chance de se reerguer. O Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é o clube com o maior orçamento do Brasil, com todas as condições para um profissional trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma pressão insuportável e uma diretoria de futebol que, de fato, muitas vezes não toma conta da situação. E o Tite veio para o Flamengo com a esperança de se reerguer, mas, na verdade, ele sai por baixo. Ele sai menor do Flamengo do que ele entrou. Mas Tite é passado. Vem aí Felipe Luiz. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. A gente estava conversando aqui esses dias e eu dizia o seguinte: olha, o Felipe Luiz, ele está sendo convencido por algumas pessoas a assumir o Flamengo nesse momento. Ele não acha interessante. E, na minha avaliação, eu até dizia, com razão, porque ele é um treinador que está começando agora a carreira e tal. Mas, diante dos fatos, diante do que aconteceu, ontem o Tite, na coletiva após a vitória para o Atlético Paranaense por 1-0, gol do Gerson, estava inteiramente desanimado, abatido, não respondendo as perguntas. O auxiliar dele, o Kleber Xavier, com os olhos arregalados, já estava entregue. E aí, a diretoria do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, que resistia à ideia de mandar o Tite embora, ontem, após o que foi visto no Maracanã, uma vitória, mas que o time apresentou a mesma situação de jogos anteriores, um futebol travado, um jogo que não flui, venceu no final numa jogada isolada, construída pelo Wesley, que vai se firmando no meio dessa turbulência, e o Gerson, que tem sido um dos melhores jogadores. O Flamengo foi lá e venceu o jogo. Mas ficou claro o seguinte: não está legal, né? A coisa não está andando, não está fluindo, precisamos fazer alguma coisa. E aí, na noite de ontem, Rodolfo Landim, que era quem segurava o Tite, foi convencido por esses pares. Falou: não tem jeito, tenho que mandar o Tite embora, tenho que pagar mais uma multa. É o que a torcida quer. E o Flamengo é uma nação, não é uma torcida, é uma nação. São 48 milhões de pessoas. E olha, 99,9% da torcida do Flamengo queria a saída do Tite. E convencer o Felipe Luiz passou pelo seguinte processo. Primeiro ponto: Felipe Luiz é funcionário do clube, né? Então viraram para ele e falaram o seguinte: olha só, você é funcionário do clube, então você está sendo convocado para uma missão. Dirigiu o Sub-17,
foi para o Sub-20, foi campeão mundial Sub-20 e agora foi chamado para dirigir o profissional. Felipe Luiz relutou, mas aceitou. Não tinha jeito. É funcionário do clube. E olha, minha gente, o Felipe Luiz, ele pode entrar num seleto clube dos interinos que nunca tinham sido treinador no profissional e foram campeões e deram certo no Flamengo. Quem não se lembra de Carlinhos, um dos mais importantes treinadores da história rubro-negra? Carlinhos, quando assumiu o Flamengo pela primeira vez, era interino também e nunca tinha dirigido uma equipe profissional, igualzinho o Felipe Luiz agora. E se tornou um treinador campeoníssimo na história do Flamengo. Campeão brasileiro 2 vezes, campeão da Mercosul, campeão carioca diversas vezes, campeão da Copa do Brasil e outras coisas mais, né? Então, o Carlinhos se tornou um dos grandes da história do Flamengo. Andrade, em 2009, quando assumiu o Flamengo, era um auxiliar, nunca tinha sido um treinador. E o que aconteceu com Andrade? Foi campeão brasileiro em 2009. Depois não conseguiu dar mais sequência à sua carreira, mas ficou marcado na história do clube pela conquista do Brasileirão de 2009, que foi uma das mais impressionantes, uma virada incrível, e o Flamengo foi campeão. Sob a batuta de Adriano, Pet, Leonardo Moura e tantos outros. Jaime de Almeida, o exemplo mais recente, vocês se lembram? Copa do Brasil 2013, Mano Menezes era o treinador do Flamengo. De repente, o Mano, após um jogo para o Atlético Paranaense, no Maracanã, uma derrota para o Atlético Paranaense, ele decidiu ir embora. Falou, estou saindo, não está mais fluindo, vou embora. O presidente, na época, Eduardo Bandeira de Mello, chegou a declarar que soube pelo rádio, indo para casa, que o Mano Menezes tinha ido embora e se desligado do Flamengo. E aí, quem assumiu? Jaime de Almeida, que era um auxiliar técnico, estava por ali, fazia parte da comissão permanente do clube e foi campeão da Copa do Brasil. Então, esse aí, nação, mais um vídeo aí para o canal aí, né? O Flamengo, em definitivo, emite o time. Eu acho que já estava na hora sim. Eu acho que esse jogo, pela apresentação do Flamengo diante do Atlético Paranaense, demonstrou para o Landim que estava segurando o time. O Flamengo, se não demitisse antes da Copa do Brasil, o Flamengo tinha grandes chances de passar vergonha do Corinthians nessa semifinal e terminar a temporada, vamos dizer assim, sem título nenhum, né? Então acho que a demissão ocorreu tarde, poderia ter ocorrido mais cedo, mas acho que ainda é tempo ainda de conquistar pelo menos um título ali de ressalva, que é a Copa do Brasil. Cara, o Brasileirão, mesmo diminuindo a vantagem para o Botafogo para 9 pontos, tendo um jogo a menos, ainda é muito difícil. O Flamengo pode voltar sim a acreditar no Brasileirão, caso vença o Inter. Está numa maré muito boa de jogos e uma sequência de 7, 8 jogos invictos aí no Brasileirão. E diminuir a vantagem para 6 pontos. Aí o Flamengo pode voltar a pensar no Brasileirão. Mas primeiro, para acontecer isso, o Flamengo tem que voltar a desempenhar um futebol bom. Porque com esse futebol aí, dificilmente, né? O Corinthians também não tá lá com as coisas. O jogo agora diante de São Paulo fez uma péssima apresentação. Então o Flamengo sim, todas as condições com agora Felipe Luiz. Pra desempenhar um bom futebol, o Flamengo voltar a jogar bola, voltar a convencer. Principalmente porque as atuações do Flamengo aí, pelo amor de Deus, diante do Atlético Paranaense, o Furacão não passou do meio de campo praticamente. Era só um time jogando. E obviamente, né, com aquele gol do Gerson, Salvador, porque se o Flamengo tivesse empatado, meu Deus, meu filho. Meu Deus. Mas importante foi o resultado. O resultado foi mais importante que o desempenho.
E o Tite caiu, já tava na hora agora de Tite passado, agora pensar pra frente agora aí na